Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Desejo saudar a todos os nossos irmãos do Centro Espírita Enviados de Jesus, na cidade de Gravatá, em Pernambuco. Abraçando a todos e a cada um com renovada alegria e desde já agradecendo a presença de todos nesta noite. Manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha: não fossem as dificuldades que enfrentamos diariamente, e talvez ainda continuássemos espírito simples e ignorante. Cada dor e cada desilusão guardam em si mesmas todo o nosso potencial de superação, advindo da fé em Deus e em nós mesmos. Tendo a liberdade de escolher o tema desta reflexão, eu lhes proponho reflexionarmos um pouco sobre a fé enquanto passaporte para a felicidade espiritual. Em termos de doutrina dos espíritos, quando nós utilizamos os sites de busca com a palavra-chave fé, nós encontramos 115 publicações espíritas que abrangem esse assunto, o assunto da fé, e 88 citações e aforismos a ela relacionados. Praticamente 203 citações apenas na língua portuguesa. Eu creio que por si só isso já indica a importância do assunto. Algo que esteve muito presente nas falas de Jesus durante a sua passagem entre nós, há quase 2000 anos. Eu identifiquei 4 afirmativas ou assertivas de Jesus em torno da fé e que estão contidas nos evangelhos do Mestre. Em certo contexto, Jesus disse: "Em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, transporta-te daqui para lá." E todos nós conhecemos a fé que transporta montanhas. Quando Jesus diz: "tiverdes fé como um grão de mostarda", grão de mostarda era uma das menores representações físicas que tinha na época de Jesus. Era uma coisa muito pequenina. Jesus está dizendo para nós que se minimamente nós tivermos fé diante das circunstâncias da vida, nós poderemos produzir resultados notáveis. E que lá, na passagem evangélica, Jesus usa a parábola do transporte da montanha, mover a montanha de um lado para outro. E a gente sabe que essa montanha não é a montanha física, mas a montanha das nossas imperfeições.
Noutra oportunidade, Jesus disse: tende fé em Deus, respondendo a uma indagação de seus apóstolos. Nós encontramos esta fala na descrição da passagem evangélica, a figueira que secou. E ao dizer tende fé em Deus, Jesus está dizendo para eles que todo aquele que consegue chegar a esse estágio vai perceber que o poder da sua fé é ilimitado. Mas nós temos que nos afastar da tentação de pensar que usar o poder da fé é apenas para as coisas boas. Nós vamos precisar muito do poder da nossa fé nas dificuldades, nas coisas ruins, no enfrentamento daquelas questões difíceis. Noutra oportunidade, Jesus disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. E esta então é a passagem relacionada à cura da mulher hemorroíça, aquela mulher que sofria muitos anos de um fluxo constante de sangue e que vivia debilitada por conta disso. E sabendo que Jesus vai passar na sua cidade, ela, mesmo enfraquecida, se arrasta e vai se esgueirando entre o povo que cercava Jesus, com o fio único de tocar-lhe a borda da túnica. Porque a sua fé dizia que se ela conseguisse isso, ela ficaria curada. E a gente lembra que ela consegue tocar na túnica e quando Jesus percebe, se vira para os apóstolos e diz: alguém me tocou. E Pedro, de uma forma pouco diplomática, diz: mas como saber, mestre? Nós estamos aqui apertados, cercados de gente que nos empurra de todo lado. Como saber que alguém te tocou? E Jesus diz: pois de mim saiu virtude. Ou seja, aquele toque cheio de fé na borda da sua túnica sensibilizou o mestre, que reconheceu a presença da fé humana naquele momento e empreende a cura. Vai até ela, estanca o sangramento permanentemente e Jesus dá a explicação necessária: a tua fé te salvou. Ele não traz para ele, Jesus, a responsabilidade da cura. Ele coloca nela: a tua fé te salvou. Mas aí dá a recomendação que ele dava sempre: vai em paz. Noutras oportunidades, vá e não peques mais. Nós podemos, através da fé, promover grandes curas em nós mesmos. Não apenas curas do corpo, mas curas da alma. E numa outra oportunidade, lá na chamada Quinta-feira Santa, Jesus, em determinado momento, lá com os apóstolos no cenáculo, ele diz: mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. A quem ele estava dizendo isso? A Pedro. Porque aqui, neste contexto, Jesus já está anunciando a negação de Pedro, que aconteceria no dia seguinte, na sexta-feira da paixão. Mesmo sabendo que ele seria negado por um amigo querido, Jesus assevera para este amigo que vai pedir ao Pai, vai pedir a Deus, para que fortaleça a fé de Pedro, para que, noutras circunstâncias, Pedro dê o verdadeiro testemunho da fé.
em uma bela mensagem que foi publicada no Reformador do dia 16 de maio de 1936, há quase 90 anos. Mensagem essa que está presente no capítulo 12 de uma obra de Chico Xavier, intitulada Palavras Sublimes. O espírito Ferraz de Macedo assinala algo com muita propriedade em relação à fé. Ferraz de Macedo diz assim: a fé persiste constantemente nova, rejuvenescida a cada hora que passa, transpondo as barreiras dos anos, imortalizada, porque é emanação divina que o espírito assimila e absorve. Então a fé persiste, a fé fica com aquele que a conquista. E a cada instante ela vai se renovando. Ela vai se renovando. Não desabrocha no mundo. É dádiva de Deus aos que a buscam. A fé não está aí nas prateleiras das melhores casas do ramo, não. É uma dádiva divina que tem que ser buscada. Nós temos que ter o esforço de buscá-la. Simboliza a união da alma com o que é divino, a aliança do coração com a divindade do Senhor. Todas as vezes que nós desenvolvemos, fazemos crescer a nossa fé, a nossa proximidade com a divindade é cada vez maior. Temos que ter fé em nós mesmos, temos que ter fé em Deus. Fé no sentido de fidelidade, não no sentido de crença, não derivada de credere, que deu a palavra crença, mas de fides, que deu fidelidade e, por analogia, deu fé. Observemos então que Ferraz de Macedo coloca a fé como algo que precisa ser buscado, depois de alcançado, precisa ser mantido. Eu costumo considerar fé, isso não está escrito em lugar nenhum, isso é uma opinião minha, pessoal, do Nelson, que fé é um instrumento que mede a distância entre o homem e Deus. Numa interpretação desta distância inversamente proporcional. O que eu quero dizer com isso? Que quanto maior for essa distância entre o homem e Deus, menor é a sua fé. E quanto menor for a distância entre o homem e Deus, maior é a sua fé. O espírito Francisco Xavier, que não é o nosso Chico Xavier, é uma outra criatura. No capítulo 65 da obra intitulada Chico Xavier, A Aurora de uma Vida entre o Céu e a Terra, numa mensagem datada do dia 1º de setembro de 1931, então prestes a completar 93 anos essa mensagem, o espírito Francisco Xavier diz assim: num futuro não longínquo, veremos constituída a nova fé de que se nutrirá a alma humana. Ou seja, cada alma vai nutrir-se dessa nova fé. Será a fé maravilhosa que confia, espera e crê. Então, mais uma trilogia na nossa abençoada doutrina dos Espíritos. A fé maravilhosa que confia, que espera e que crê. Deus não será adorado nos ídolos de pedra. Será amado no santuário dos corações.
Portanto, eu não demonstrarei a minha fé fazendo penitência e devoção a ídolos de pedra, a imagens. Mas eu vou construir e desenvolver a minha fé no santuário do meu coração, com absoluta certeza de que, no cumprimento das leis divinas, eu vou encurtando a distância entre eu e Ele, entre eu e Deus. Quanto maior, ou quanto menor, perdão, seja esta distância, maior será a minha intimidade com Deus. Quanto mais a gente cumpre as leis divinas, quanto mais a gente se responsabiliza por elas, como único caminho para o reino dos céus que todos buscam, não no sentido alegórico, mas reino dos céus no sentido da paz na consciência, da certeza de que o bem praticado é o caminho da felicidade. A gente observa que Francisco Xavier usa 3 verbos importantes na sua curta mensagem: confiar, esperar e crer. Talvez nestes tempos odiernos, contemporâneos, nós tenhamos uma certa dificuldade em colocar em prática esses verbos: confiar, esperar e crer. Sem erro, sem medo de errar, nós vivemos uma era de grandes desconfianças. Esperar nem se fala. A paciência nesse sentido é quase zero. E crer, para além da crença, para além do credere, crer no sentido da fidelidade. Essa nossa dificuldade de colocar em prática esses 3 verbos acontece em função das circunstâncias adversas que nos cercam, dos problemas da sociedade, que as manchetes sensacionalistas nos oferecem a todo instante, com a exploração do mal em toda a sua extensão. Basta que você observe o cardápio de notícias televisivas, nos jornais televisivos, para perceber isto. É como se houvesse um esforço de nos convencer de que a vida é assim mesmo, que isso é normal, isso faz parte. Mas uma pergunta nós devemos nos fazer: quando a nossa fé é testada, como devemos proceder? Sim, porque nós vamos ser testados e retestados a todo instante. Não nos esqueçamos que estamos num planeta de provas e expiações e que todos somos devedores. Aliás, seria uma ingenuidade da nossa parte pensar que a nossa fé não é testada a todo instante. Eu digo, sem medo de errar, que o viver na existência humana já é um grande teste, já é um grande desafio à nossa fé. Convencidos de que somos espíritos imperfeitos, presentemente reencarnados para as devidas correções morais, cujos equívocos se perdem aí na linha do tempo, nós devemos admitir e aceitar de que todos, sem exceção, seremos submetidos ao cadinho da purificação.
com as provas e expiações que tenhamos que passar. E quando a gente fala em provas, nós temos alguns laboratórios de provações aos quais estamos permanentemente submetidos. A família, o trabalho, a vida social, a casa religiosa que frequentamos. Em cada laboratório destes, a gente vai passando pelas provas, pelas experiências e dando um pouco de lustro na estrutura espiritual. Como é que a gente dá esse lustro? Removendo aquelas placas enegrecidas das imperfeições, construídas historicamente na linha do tempo, pela teimosia, pela falta do conhecimento, pelas escolhas mal conduzidas. No périplo das nossas múltiplas reencarnações, nós vamos deslustrando o nosso espírito, mas sempre com a oportunidade bendita da reencarnação para retirar essas placas enegrecidas que tiram o brilho do espírito. Porque a circunstância que nós estamos hoje, como nós estamos hoje, é produto de milhares, dezenas de milhares de reencarnações que já tivemos. E a gente vem e teimosamente não se empenha em melhorar. E hoje, em pleno século XXI, quase no primeiro quarto deste século, o que não nos falta é opções de acesso ao conhecimento da verdade contida nas leis de Deus, independentemente da crença que se professe, da crença religiosa. Eu peço-lhes permissão para apresentar o capítulo 5 da obra Companheiro, uma obra mediúnica de Chico Xavier e Emmanuel. O título desse capítulo 5 é Ânimo e Fé. E o Emmanuel vai então apresentar um diagnóstico de circunstâncias, de situações que todos nós passamos. Uns em grau maior, outros em grau menor, mas passamos. Emmanuel diz: a existência pode ter sido amarga. Espinheiros talvez se te estendam no caminho. Caíste, provavelmente, algumas vezes, e outras tantas te reergueste à custa de lágrimas. Sofreste perseguição e zombaria. O mundo terá surgido aos teus olhos por vasto deserto. Anotaste a força da morte que te subtraiu a presença de entes caros. Estas 6 primeiras constatações de Emmanuel, eu creio que todos nós já passamos. E como nós reagimos a ela? A elas, melhor dizendo. Que instrumento nós utilizamos
para administrar estas adversidades. Será que foi instrumento da fé? Em que medida? Vejam, nesta sexta circunstância apresentada por Emmanuel, anotaste a força da morte, que te subtraiu a presença de entes caros. Como será que reage um pai e uma mãe que perde um filho, criança, adolescente, adulto jovem, em que a lei natural é subvertida? Porque a lei natural diz que os filhos enterrarão os pais. Nesse caso, os pais enterraram o filho ou a filha. Como nós enfrentamos isso? O Emmanuel diz mais: perdestes valores que consideravas essenciais à sustentação dos empreendimentos que te valorizam as horas. Os reveses da vida. Sofres tribulações. Suportas conflitos. Já passou por isso ou não? Mas aí o Emmanuel vai, sempre utilizando a técnica da conjunção adversativa, fazer um grande desfecho na sua reflexão. Ele vai dizer: entretanto, por maior seja a carga de provações e problemas que te pesam nos ombros. Nós temos o péssimo hábito de dizer que os nossos problemas são maiores que os de todo mundo, que a nossa carga é maior, que o peso que nós suportamos é o maior. Aí o Emmanuel dá a receita. Ergue a fronte. Quem ergue a fronte olha para onde? Para o céu. E caminha para a frente, no sentido do progresso espiritual. Trabalhando e servindo, amando e auxiliando. Quarteto mágico. Trabalhar, servir, amar e auxiliar. Porque ninguém, diz ele, nem circunstância alguma, te podem furtar a imortalidade, nem te afastar da onipresença de Deus. Olha que maravilhoso. Sejam quais forem os problemas, a imortalidade da nossa alma está garantida. Nós vamos retornar ao plano espiritual e continuaremos vivos. Então, se eu estou diante de uma dificuldade, eu tenho que, fazendo uso da minha fé, administrá-la da melhor forma possível. Com resignação, com paciência, com benevolência, com calma, com prudência, com sabedoria. Primeira coisa que eu tenho que colocar na cabeça é que eu preciso daquilo. Aquilo não está me acontecendo por castigo, por desídia, não. Eu preciso daquela experiência. Eu vou crescer com aquela experiência. Eu vou usar aqui uma metáfora da minha área da saúde, né? Se não houver inflamação, não tem reparação. Não cicatriza o tecido. Se o tecido inicialmente não passar pelo processo inflamatório, ele nunca vai chegar ao processo da cicatrização. Nada pode nos furtar a imortalidade nem nos afastar da presença, da onipresença de Deus. Então a gente percebe que nessas 9 circunstâncias apresentadas pelo Emmanuel, em todas elas a fé é duramente testada. Mas ele garante que se nós, por maior que seja a carga, se nós utilizarmos a nossa dignidade espiritual, nós conseguiremos erguer a fronte e caminhar para frente.
Esse mesmo Emmanuel, agora no capítulo 36 da obra Alma e Coração. O título desse capítulo 36 é Em Matéria de Fé. Ele nos ensina que 4 verbos são essenciais em relação à fé: conservar, cultivar, falar e respeitar. Você deve estar curioso. Como é que eu uso o verbo conservar? Nós conservaremos a fé quando aprendermos a agradecer todas as bênçãos concedidas pelo Pai Supremo no curso das nossas múltiplas reencarnações, especialmente na presente existência. Se cada um de nós pensar e agradecer a Deus a oportunidade de ter reencarnado e estar vivendo uma existência agora, nós iniciaremos um processo de conservação da nossa fé. Mas eu preciso antes reconhecer essa oportunidade que nós recebemos da reencarnação. Nós cultivaremos a fé quando cooperarmos com os outros. Cooperarmos com os outros com aquelas potencialidades, aqueles benefícios que a divindade nos deu gratuitamente e que crescem, se desenvolvem com base na fé que nos sustenta. O processo cooperativo é fundamental no cultivo da fé. O que é cultivar? É cuidar. Você planta e depois cuida. E se esforça para que a plantinha cresça, se multiplique. E nós vamos cultivar colocando todos os dias a caridade na prestação do serviço de amor fraterno aos nossos irmãos. Cada vez que nós cooperamos com alguém, nós estamos cultivando a nossa fé. Falaremos da fé quando descobrirmos nela a escora preciosa, o arrimo, para que não desfaleçamos nos testemunhos de abnegação que o mundo espera de todos nós. Procurando sorrir ao invés de chorar, como diz o Emmanuel, nos dias de sofrimento e provação, quando as notas do entusiasmo tantas vezes nos esmoreçam na boca. Mesmo que a situação esteja muito difícil, nós não podemos esmorecer. Nós temos que dar o que o Emmanuel está pedindo aí, o testemunho da abnegação. Mas está muito difícil, Nelson. Sim, está muito difícil, mas nós podemos conseguir. E nós respeitaremos a fé, finalmente, quando reconhecermos nela um tesouro de energias à nossa disposição. Na experiência cotidiana, no nosso dia a dia. Como diz o Emmanuel, conferindo-nos a capacidade de realizar prodígios de amor. Eu achei linda essa frase, prodígios de amor. A começar da esfera íntima ou do âmago de nossa própria casa, da família. Aquele laboratório que nós falamos lá atrás, em que a nossa fé é testada e retestada. Mas é o laboratório que vai dar o selo de qualidade ao nosso espírito imortal, para quando nós regressarmos à verdadeira vida, que é a vida do espírito.
Conclusivamente, meus amigos, minhas amigas, vou fazer uma conclusão bem curta, diferentemente de outras. Eu gostaria de lembrar-vos o versículo 22 do capítulo 14 da carta de Paulo aos Romanos. O que disse Paulo? Se tens fé, tem-na em ti mesmo, perante Deus. Ele coloca a partícula se tens. Então, primeiro identifica, eu tenho fé. Tenho que ter em mim mesmo. Nós temos uma música brasileira que diz: fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós precisamos ter fé em nós mesmos, diante de Deus. Ter fé em nós mesmos diante de Deus é dizer a si mesmo: eu cumpro, mesmo que com dificuldade, todas as leis divinas. E que Jesus sintetizou numa única lei, a lei do amor. Em toda a sua extensão. Um verbo conjugado em todos os tempos e modos. Se nós conseguirmos isso, nós estaremos dando largo passo em direção à nossa felicidade espiritual. Podemos até colher, na presente existência, os louros da vitória sobre nós mesmos. Colher os doces frutos da nossa superação diante das dificuldades. Colher as belas flores de um plantio realizado, de um cultivo carinhosamente realizado por todos nós. Esperando ter contribuído para o entendimento desse tema, eu agradeço o carinho da atenção, das boas vibrações dispensadas e desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.